Nas últimas semanas, o Brasil foi surpreendido com um escândalo, uma fraude no INSS que atingiu diversos beneficiários. Para falar sobre o tema, lógico que hoje a gente está recebendo a advogada doutora Ediana Rocha, que é especialista em direito previdenciário. Doutora Ediana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Camaçari Notícias, pela nossa parceria. Sabemos que hoje o nosso objetivo é levar informação de qualidade para todos os telespectadores, todos os seguidores aqui do Camaçari Notícias, e ter certeza que hoje vamos conseguir explicar, nosso propósito é explicar o que fazer, porque toda hora chega uma É notícia, verdade. então é uma honra estar aqui e vamos juntos. Vamos lá. Obrigada, Sheila. Então, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que é que está acontecendo com os benefícios do INSS. Pois é, Sheila, surgiu, né? Isso já vem de há muito tempo. Uhum. Então, assim, a gente fala que desde lá da década de 80, quando estourou lá um escândalo de uma advogada, né? Enfim, sobre uma fraude muito grande no INSS. De lá para cá, não foi diferente. Essas fraudes sempre existiram, mas em proporção menor. Sim. E aí, nos últimos anos, ela aumentou a ponto que chegou esse escândalo que é um dos maiores escândalos que nós temos no INSS. E aí, com isso, esse aumento, que hoje, em 2023, ele teve um aumento de 6 bilhões, 4 bilhões de brasileiros foram atingidos. E hoje estamos aqui para esclarecer e justamente filtrar, né? Porque nem tudo foi fraude. É isso. É até importante explicar isso, porque muitas pessoas ficaram em dúvida, né? Ah, como foi que aconteceram esses descontos? Muita gente não sabe nem o que foi que aconteceu direito. Porque tinha lá o dinheiro descontado. Ontem mesmo eu vi uma entrevista de uma senhora falando que ela descobriu que estava descontando R$ 30 do benefício dela, mas ela não sabia nem do que era. Então as pessoas foram mesmo pegas de surpresa nessa questão, né, doutora? O que acontece primeiro, por que existem esses descontos? Existe um acordo, tá, do INSS com essas associações, tá? Associações, bancos, entidades de classe, sindicatos. Então, existe esse acordo entre o INSS e essas associações, justamente para fazer a concessão de empréstimos. A grande questão aí é que, além de ter pego muita gente de surpresa, porque os valores que eram descontados são valores baixinhos. Sim. São valores de 30, 40, 50. E outra coisa, pelo menos o perfil na minha prática, como advogada previdenciarista, e a gente atende muitos clientes com essa situação, eu diria que 99% dos meus aposentados, quando a gente pega o contra-cheque, a gente encontra um desconto. É inacreditável, né? Justamente dessa associação. Então, a gente já lida com isso já há muito tempo no nosso escritório. E aí, o que aconteceu ali? Só que como eram valores baixinhos, e a grande maioria desses aposentados e pensionistas, tá? Eles tinham empréstimos. Tá? O perfil desse aposentado e pensionista é que tem empréstimo. Isso não quero dizer para você que as pessoas que não tenham empréstimo, que é minoria, não possa ter sofrido também um desconto. Sim. Mas o perfil que nós atendemos, que nós conseguimos identificar em grande proporção, foi justamente esse perfil do cliente. Entendi. Então, essa senhora que você me trouxe, que você ouviu no relato, ela possivelmente não percebeu esses R$ 30, porque possivelmente ela tenha outros descontos, sim, que ela tenha feito, que a gente tem que separar aqui o joio do trigo, né? Porque nem tudo foi fraude, temos que ter muito cuidado com fake news que anda por aí. E aí, possivelmente, ela não percebeu, porque como tinha outros descontos, esses R$ 30, ela de repente, ela não sentiu aquela proporção, né? Sim. No contra-cheque dela. Entendi. Como ela já tinha um desconto que era do empréstimo, esse desconto a mais ela achava que fazia parte e aí acabou. Possivelmente, Não, tá? sim. Possivelmente. É o que deve ter acontecido com muita gente, né, Sim. doutora? E como é que o beneficiário faz para identificar esses descontos? Ó, primeira coisa,
eu levanto a bandeira, gente, que vigie seu extrato de pagamento. Vigie o que a gente chama de o extrato de pagamento, que você vai ter que ter acesso no meu INSS. Uhum. Como é que você vai ter acesso ao meu INSS? Através do seu celular, você baixa o aplicativo ou através do computador. Você tendo dificuldade, você que às vezes tem a dificuldade com a tecnologia, lá em casa nós temos avós que têm essa dificuldade, mães também que às vezes têm a dificuldade de mexer no aplicativo, pais, tios, enfim. Você pode solicitar uma pessoa da sua confiança. Geralmente os filhos aí já estão mais tecnológicos. Então, baixa o aplicativo Meu INSS, faça a sua senha, aquela senha Gov, que hoje a maioria das pessoas tem. Faça a sua senha Gov. E aí você vai conseguir ter acesso aos extratos do seu pagamento. O sistema é muito autoexplicativo. Você vai entrar lá, vai digitar extrato de pagamento, isso vai aparecer para você. Aí você consegue puxar, lá você consegue colocar as datas que você precisa, tá? Então lá você pode buscar de 2018 até a presente data. Teve até uma reportagem que um senhor estava 20 anos sendo descontado. Meu Deus. Mas pelo código que nós vamos falar aqui também do direito, do consumidor, nós vamos buscar aí uma devolução dos 5 anos. Então teve gente que infelizmente a gente não vai conseguir fazer jus ao direito. É isso. E quais são as medidas, doutora, imediatas que o beneficiário pode tomar agora? Tá, ótima pergunta, Sheila. Primeiro, identificou o desconto indevido, precisa ficar muito claro, tá? Porque nós temos associações que são sérias, sim, tá? Não, assim, nem por isso que temos que separar o joio do trigo. Então, temos associações que são sérias, possivelmente você pode ter feito, de fato, a contratação. Sim. Temos empréstimos também, tomam cuidado que você, de fato, fez aquele empréstimo. Então, isso precisa ter muita atenção, tá? E aí, depois, você vai ter acesso ao seu extrato, que é o que nós falamos aqui anteriormente. Você identificou que tem um desconto lá de uma associação que não foi você que contratou, o que o senhor vai fazer? O senhor vai no próprio Meu INSS, você vai solicitar o cancelamento desse desconto. Você identifica, você bloqueia esse desconto, você escreve lá também na lupa do Meu INSS, bloqueio. Aí vai ter lá a informação, bloqueio de desconto de associação. Tá? Aí você consegue bloquear. E ainda assim você consegue, além de bloquear, cancelar qualquer empréstimo, qualquer desconto que possa ser colocado aí no seu recebimento da sua pensão ou do seu benefício aí da aposentadoria. O sistema é muito autoexplicativo, tá? Então, assim, tendo dificuldade, ninguém conseguiu, nós temos o próprio INSS aí da sua região, você pode se dirigir lá, porque nós temos pessoas que são treinadas para isso, para poder te auxiliar. E aí, o ideal é o primeiro ponto você identificar esse desconto indevido e depois seguir com o bloqueio desses descontos. Perfeito. Tudo muito fácil, prático, você mesmo pode fazer em casa. Ou se não conseguir, como a doutora explicou, é só ir até o INSS que vai ter lá um funcionário para te auxiliar. E com relação ao governo, doutora, o que é que o governo está fazendo com relação a isso? Tá, toda hora tem toda hora tem uma novidade. E também, Sheila, se a pessoa não precisa, hoje em dia, o sistema do INSS, só para a gente poder complementar, sim, você pode ligar também para 135. Isso. Tá? Liga para 135, porque para não precisar se locomover até uma agência sem necessidade, 135 também consegue ajudar. Perfeito. Tá? Então vamos lá, o nosso governo ele virou um caos com esse escândalo. Todos os dias, quando você abre aí na sua rede, você liga uma televisão, é um escândalo após o outro, uma novidade. Tá? O que nós temos para hoje? Segundo as informações, todos os bloqueios foram feitos a partir da folha de abril. Então, todos os descontos das associações tinham sido bloqueadas a partir da folha de abril. E teria aí uma força-tarefa para devolução no próximo pagamento do pensionista ou do aposentado, a devolução dessa parcela. Tá? Então, eu acredito, estamos aguardando, dia 5 meus aposentados já receberam,
Quem recebeu dia 5, hoje nós estamos gravando essa entrevista aqui no dia 7. Quem recebeu no dia 5/5, ninguém recebeu essa devolução ainda. Então, nós precisamos caminhar para ver se, de fato, essa devolução será feita para... Inclusive, essa devolução precisa ser feita de forma em dobro, tá? Sim. Assim, primeiro houve o bloqueio em abril, para devolver em maio. Até agora eu não tenho notícias. Se tiver, nós vamos noticiar, porque nós temos responsabilidade com a informação. Claro. Mas até agora eu não vi nenhum cliente que esteja comigo ainda ter recebido essa devolução. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente poder trazer aqui para vocês as informações filtradas, para poder vocês se livrarem aí também dos golpes contra golpes, né? A gente pode falar sobre isso também na próxima pergunta, se você quiser. Com certeza, porque, como a doutora falou, cada dia que a gente vê alguma notícia relacionada a essas fraudes no INSS tem uma novidade. Aí agora o governo não sabe de onde é que vai tirar esse dinheiro para pagar o povo que foi descontado indevidamente, né? E aí tá essa confusão. E já trocou de presidente, e tá essa... Meu Deus, já caiu o ministro, e tudo por conta dessa fraude, desse problema, né, doutora? E as pessoas que identificaram foram lá, identificaram a cobrança indevida, tentaram ter a restituição, mas, como a senhora falou, até agora ninguém foi pago. O que é que faz se o valor não for restituído? Perfeito. Eu vou ler aqui um artigo para vocês, certo, que é o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único, tá? Esse artigo é justamente o seu direito está segurado aí, né, do CDC, nesse artigo, a fundamentação, tá? Presta atenção. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição em dobro. O que é repetição em dobro? Devolução desse valor em dobro para você, tá? Por valor igual, que pagou em dobro, que pagou em excesso, acrescido de correção monetária, juros legais, salvo de engano justificado. Então, veja, eu acredito, tá? Por mais que o governo tenha feito essa força-tarefa aí para devolver e demonstra aí a boa-fé também, né? Mas é uma fraude que como nós informamos, já vem de anos. Então, ninguém foi pego de surpresa. Isso. Só que aí, como aumentou muito o número, por isso que existiu todo esse boom hoje em dia, você tem direito a receber isso, o valor que foi descontado, em dobro, pelo Código de Defesa do Consumidor. Possivelmente, ouvi também notícias que o governo ele irá, né, através da Advocacia Geral da União, mover uma ação contra essas associações, veja isso, para poder bloquear bens dessas associações, etc. e tal, para poder pagar esse aposentado e esse pensionista. Na prática, eu duvido muito, pode sim existir essa ação, eu duvido muito que se tenha êxito financeiro nisso. A sentença pode vir ali favorável, procedente, como já existem muitas sentenças também no nosso escritório, favorável, procedente, mas o que está acontecendo na prática? Essas associações são de fachadas. A própria Polícia Federal já identificou, já noticiou isso. Eles chegaram lá no endereço dessa associação, foram criadas só para fazer a aplicação do golpe. Imagine. Então não vai se encontrar bens que possam garantir a devolução desse valor em dobro para os pensionistas e aposentados. Na prática, nos escritórios, também a gente não vem identificando. A gente ganha a sentença e aí eu vou falar assim com o meu cliente, vou pegar essa sentença e colocar ali na parede, porque eu ganhei e não vou conseguir levar, porque como as associações, a sua grande maioria, são de fachadas, não tem nenhum valor em conta para poder bloquear. Meu Deus. Para identificar bem ainda um bem, para poder você bloquear e fazer esse dinheiro, para poder pagar essas pessoas, ou seja, como é que fica o aposentado? Como é que fica o pensionista? Fica no prejuízo? Então, nós entendemos que você fez de tudo, tentou a devolução administrativa junto ao INSS,
fez toda a sua parte, protocola tudo, você tem que mapear, tá, essas datas, até para quando você levar a um advogado, a uma defensoria pública, o que for da sua escolha aí, um advogado da sua confiança, ou uma defensoria pública. Se você não conseguiu, não logrou êxito em receber essa devolução, você precisa mover essa ação. E essa ação precisa trazer, claro aqui, traga também, além da associação, para garantir aí o seu direito de realmente receber, nós estamos também movendo contra o INSS. Então, nós colocamos os dois no polo passivo, a associação e o INSS. E aí, alguma garantia de direito você vai ter. A devolução em dobro, que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo que nós lemos, e também uma possível indenização de dano moral. Porque o dano moral, ele é subjetivo. Então, pode ser que tem juízes que vão entender que tem havido e tem juízes que vão entender que não. Por isso que é subjetivo. Mas se você fizer um pedido judicial pela devolução em dobro desse valor, faça também aí o pedido do dano moral e veja qual vai ser aí na sua região, o que o juiz vai decidir ao seu favor. É isso, complicado. Principalmente, doutora, que a gente sabe que a justiça do nosso país, infelizmente, é lenta, né? Então, essas pessoas, eu acredito que isso aí ainda vai rolar por uns bons anos. Doutora, eu queria agora que a senhora fizesse alguma recomendação final para o pessoal que foi vítima, que está ainda em dúvida, não sabe ainda se foi ou não. Por favor, fique à vontade. Então, o que eu posso deixar aqui para vocês é, primeiro, tranquilizá-los, tá? Não esqueçam de separar o joio do trigo. Nem tudo foi fraude, foi desconto indevido. Então, fiquem atentos, tá? Cuidado com fake news que está tendo por aí, porque, acredite, está tendo fraude da fraude. O que significa isso? Muitas pessoas, se passando pelo o servidor lá do INSS, estão entrando em contato com o aposentado pensionista, dizendo para eles que eles vão receber a devolução do valor para informar a conta, etc. e tal. Fique atento, ninguém vai fazer isso, o governo, ninguém vai entrar em contato com você. A devolução, como bem explicado, será na sua folha de pagamento, no seu extrato. Se alguém ligar para você, por favor, já bloqueia essa pessoa, já cancela essa ligação, porque ninguém vai entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, por ligação. Isso não vai existir, tá? O que vai ser noticiado vai ser através lá do seu portal Meu INSS, que inclusive tem um e-mail lá. Se o governo for te dar algum esclarecimento, ele vai dar ali no seu portal do INSS, tá? Então, cuidado com essa fraude da fraude para você não cair nessa cilada. Identifique esses descontos inicialmente, depois faça o bloqueio desse desconto se for indevido e não conseguindo a restituição, busque um auxílio de um advogado da sua confiança ou uma defensoria pública, busque a justiça para ter essa devolução. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês, espero ter contribuído. Fico à disposição, além de advogada, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção Camaçari. Nós estamos ali também para acolher a sua dor, acolher esse movimento. Estamos preparados enquanto previdenciaristas, temos uma equipe enorme de advogados também para auxiliá-lo no que o senhor precisar, a senhora. Então já manda essa mensagem aqui para sua tia, para sua mãe, para sua avó, já manda esse recado para poder tranquilizá-los e também você ajudá-los, tá? Um beijo, obrigada, Camaçari Notícias, por essa pauta, por esse espaço. Obrigada, Sheila, pela condução. Sou muito feliz aqui nessa parceria. A gente realmente é a parceria informativa, de qualidade, filtrado para você fazer jus aos seus direitos.